Primeiro, ok. Ao vivo. Boa noite, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma reunião do nosso colegiado. Então, dando prosseguimento, então, uma discussão que a gente já começou nas duas reuniões anteriores. Eu não sei se todos aqui puderam acompanhar a última reunião, puderam estar presentes, né? Eu acredito que a maioria. Eu vou dar uma recapitulada rápida para a gente, então, prosseguir, né, na nossa discussão. Né? Então, a partir de uma consulta pública lançada pela SEDAC, no início do ano, a gente começou a trabalhar num parecer sobre o edital PNAB Música, né, do ano passado, para a gente projetar um parecer para o edital agora, possível edital PNAB Música desse ano. Né? No dia 18, agora de fevereiro, a mesa diretora, então, foi convocada para uma reunião entre a SEDAC e todas as mesas diretoras dos colegiados. Né? Então, e nessa mesa diretora, a SEDAC trouxe o resultado da consulta, né, que a gente disponibilizou no grupo, né, e solicitou, então, um parecer, né, a partir desse resultado da consulta pública, solicitou um parecer para os colegiados para ser entregue até o dia 19 de março. Né? Então, a gente recebeu um ofício, né, um ofício bem curto, eu vou, só 2 parágrafos, vou ler rapidinho, tá? Então, o ofício da SEDAC, assinado pelo Rubem Oliveira, coordenador do Sistema Estadual de Cultura, que diz assim, né? Assunto, solicitação de parecer técnico-cultural, aplicação de recursos da cultura 2025. Prezados, de acordo com o que foi pactuado na reunião do dia 18 de fevereiro, terça-feira, encaminhamos o resultado da consulta pública para aplicação de recursos da cultura do ano de 2025. A partir da análise do documento, solicitamos que cada setorial desenvolva um parecer técnico-cultural com foco no seu segmento, sobre as manifestações da sociedade civil. A análise deverá conter os destaques de seu segmento em relação aos pontos positivos elencados e em relação às ações de melhorias apontadas. O prazo de entrega de análise é até o dia 19 de março de 2025, com previsão de apresentação dos resultados na próxima reunião programada entre os colegiados setoriais de cultura e o Sistema Estadual de Cultura, prevista para o dia 31 de março de 2025. Bom, então nós temos a reunião de hoje, então, para concluirmos os pontos que estávamos discutindo na reunião anterior, né? Já nesse sentido, o que a gente, no nosso caso, o colegiado entendeu que, né, que era mais importante, que o ideal era focarmos todo no estado da PNAB Música, porque é o que vem mais, possivelmente o próximo edital, já que o edital da LIC já estava publicado, né? E também o FAC, possivelmente, seria esse ano o FAC Prefeituras. Então, se pensou em focarmos todas as energias na questão do PNAB Música. Né? Os pontos que estávamos concentrados, então, era as diretrizes, né, do edital e os critérios de avaliação. Né? Então, é importante lembrar que, depois daquela reunião, foi disponibilizado um link para cada então, componente do colegiado inserir, no caso, as suas propostas de critério de avaliação, né, no dia 24, e pelo menos até hoje, o horário do meio-dia que eu olhei ali, não tinha nenhuma proposta ali inserida no link. Tá?
mas isso não impede de a gente avançar na discussão. Tá? Sim, Bruno? Eu só queria registrar que eu tenho uma proposta que eu estou trabalhando nela em relação a esse edital da PNAB aí, dos critérios, e não está finalizada ainda, por isso que eu ainda não enviei, mas ela tá em curso. Assim que eu Não, tiver isso certinho, eu envio para a mesa daí. não, tranquilo, mas eu acredito que a gente já pode, aquele que tu já está trabalhando, pode colocar para a gente discutir, né? Sim, Kelly. Não, só para te dizer que eu acabei entendendo que a gente deixaria essa pauta para uma próxima reunião, então eu acabei focando mais nessa atividade da SEBRAC, né, na demanda. Tá? Mas eu acho que vamos reforçar o pessoal para que eles também enviem, né? Não, então, que talvez então a nossa comunicação esteja não tenha sido das melhores, porque a questão, assim, são como as diretrizes, eles fazem parte vão fazer parte desse parecer que a gente vai formular. É por isso que a gente tinha colocado, no meu entendimento, né, na minha compreensão, a gente tinha colocado ali o link por causa disso, exatamente porque isso, tanto esses propostas de critério de avaliação com as diretrizes, iam, com base nelas, a gente ia formular nosso parecer. Tá? Então, até porque, eu vou lendo aqui, então, uma parte do ofício que diz assim, né? A análise deverá conter os destaques do seu segmento em relação aos pontos positivos elencados em relação às ações de melhorias apontadas. Bom, os pontos positivos elencados no resultado ali, que a gente pode verificar ali na consulta, é exatamente o que foi considerado mais positivo, os pontos mais positivos considerados na consulta, é justamente o que a gente está discutindo, vem discutido nas reuniões anteriores, que são exatamente as diretrizes e os critérios de avaliação. Então, no caso, os pontos a serem aprimorados, no caso de fazer um parecer visando aprimorar isso, né? Isso é o que aponta ali a consulta pública, o resultado da consulta pública, né? Então, assim, prosseguindo com a discussão, né, eu vou apresentar, então, se baseando nas considerações que foram feitas por todo mundo aí na reunião anterior, eu vou apresentar, então, um conjunto de proposições para a gente discutir hoje, uma segunda proposição. Na reunião anterior eu apresentei uma primeira, então, com base nas considerações que foram feitas naquilo, eu vou apresentar uma segunda, então. Tá? Cássio, Oi? só para dizer assim, eu acho que depois que a gente recebeu aquele material da consulta pública, algumas coisas até mudaram na concepção do que é tão necessário. Assim. Calculando por alto, tá? Só para vocês terem uma ideia. A música no Rio Grande do Sul, ali, pela consulta pública, está entre 15% e 18% do valor do montante de pessoas que estão interessadas e necessárias, e de empresas e tudo mais. Só que no contexto geral, o edital está nos dando metade, praticamente, disso, pouco mais da metade disso, na área da música. Então, essa primeira, me parece uma reivindicação que não estava consciente na última reunião, porque a gente não tinha os dados da consulta. Agora, tendo os dados da consulta, já tem um outro parecer aí, entendeu? A ser feito. Então, é uma coisa que eu tentei estudar, mas realmente eu pensei em chegar mais cedo em casa para analisar realmente e não consegui não deu tempo de fazer a matemática pura, mas com certeza hoje a PNAB de 2024 foi 67 milhões Sul, e o edital da música foi 7 milhões e pouquinho. Isso não chega a 10%, só que tu vai lá na consulta pública, entre 15% e 18% é o percentual da música nas empresas. Então, uma coisa a se pensar, eu não tenho um parecer exatamente pronto aqui, mas é da gente analisar. Bruno? Buena, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de
relacionar, e não sei se os colegas compartilham dessa mesma dificuldade, de relacionar a realidade da consulta pública com a realidade do que a comunidade cultural como um todo necessita e propriamente a listagem de projetos e as questões da PNAB. Eu digo porque, primeiramente, são 401 páginas, a gente tem alguns dados ali que são curiosos. Por exemplo, vou pegar no slide 12, que é a posição na cadeia produtiva do setor cultural. Aí a gente tem ali, em 2025, produção, 31%, gestão, 25%. Então, aí, claro, tem formação e treinamento, 9%, criação, 28%. Então, eu tenho, com base nessas categorias, eu tenho dificuldade até de analisar isso, né? Porque a gente tem categorias, por exemplo, o que é gestão e o que é produção. Eu, por exemplo, tenho uma pós-graduação que é gestão cultural, forma produtores. Então, a gente tem aí dados que, se eu, na minha análise, for ler, né, só essa página 12, a gente vai chegar, quem é bom de matemática aí, vai chegar a 56% de respondentes de gestão, juntando gestão e produção, porque são dois fazeres de gestão, de certa forma, né? Então, olhando assim os dados, né, eu confesso que eu não li de forma densa as 401 páginas aqui dos dados. Aí no próximo slide a gente tem 13, né? Uma série de segmentos que eu já falei isso no conselho e eu falo em todas as palestras e oficinas e coisas que eu falo que eles são transversais, para não dizer outra coisa. Eles não condizem, sabe, de certa forma com o que eu acho, né, que seria, né? A gente pode pegar aqui música e cultura viva. Não tem música na cultura viva? Entende? Então, é só para argumentar em relação à dificuldade que eu tenho de relacionar o nosso objeto anterior, que era, né, ler um edital, se posicionar em relação a um edital, com as nossas vivências, as nossas representatividades de regiões, e relacionar isso a uma consulta pública ampla de Estado, que, a meu ver, e isso não é isso de agora, entendeu? Isso é uma coisa que já faz algum tempo, que é uma consulta nichada, né? A gente sabe que não tem, e também não se consegue chegar a todas as pontas, né? Então, eu tenho dificuldade de relacionar isso. Por isso que, quando tu mencionaste, né, na abertura, né, eu fiquei um pouco assim, tá, a gente vai ver a questão da consulta ou a gente vai fazer o parecer da PNAB, porque, para mim, na minha forma de pensar, são duas coisas bem desconectadas, assim, não que não tenha uma certa conexão, mas são coisas diferentes, a meu ver. Aí eu trago para vocês, para problematizar isso, né, porque, de fato, é uma tarefa nossa aqui. Obrigado. Tá bem. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mário. Então, assim, o que eu estava querendo dizer? Parece que o Mário falou que tem que ser um novo parecer. Então, na verdade, o parecer ele está em construção. Né? A gente começou a construir ele nas discussões anteriores. Um parecer do colegiado, o olhar do colegiado, para entregar para a SEDAC. Então, assim, o que eu estou falando, eu falei da consulta, tá? Porque esse foi um fato novo que o resultado surgiu, porque algo que a gente já ia tomar iniciativa já antes dessa consulta, o colegiado já ia tomar a iniciativa de entregar um parecer, veio logo em seguida essa solicitação de um parecer, né? Então, eles colocaram o resultado da consulta, aquilo para nós é um referencial, mas agora o que eu trouxe do referencial daquela consulta ali é que os pontos positivos, que eles julgam que foram mais positivos e que eles querem um parecer técnico sobre aquilo, é o encontro do que a gente está discutindo, porque são exatamente os pontos que a gente estava discutindo. Tá? Então, eu acho que o que eu estou querendo dizer que a gente está indo que a gente tem que, com isso, que a gente tem que seguir no caminho que a gente estava seguindo.
com o objetivo que está seguindo, que é fazer o parecer fazer o nosso parecer sobre o edital PNAB Música e levar aquilo como uma proposta. Tá? Então, mesmo que a SEDAC tenha solicitado um parecer amplo, né, o colegiado, né, ele tem a autonomia de se posicionar dizendo, não, a gente acha mais producente entregar um parecer específico sobre o PNAB Música exatamente no termo que a gente estava construindo. Era isso que eu estava querendo dizer. Né? Então, o que eu estou querendo trazer para a discussão de hoje? Né? Eu trazendo com base nas considerações, dando continuidade às considerações que foram feitas na reunião anterior, trazer uma segunda proposição para a gente discutir agora, né? Até porque a gente tem que entregar esse parecer até o dia 19 de março, senão, se a gente não entregar, a gente não vai ser ouvido. Então, a gente tem que ser o mais objetivo possível, eu acho que a gente pode seguir exatamente naquele caminho. Né? Então, eu trouxe uma nova proposição, e eu acho que tudo, e a partir do que eu colocar aqui, todas essas questões que tanto o Bruno colocou como o Mário colocou, eu acho que também tem que ser incorporados também para a gente formular depois o parecer no final. Tá? Então, antes de apresentar isso, né, eu quero lembrar que foi sugerido para a gente solicitar para a SEDAC uma lista com os produtores cadastrados no sistema LIC, né, na área da música, para visualizarmos o perfil, né? Então, assim, eu entrei em contato e depois eu olhando ali e conversando com o pessoal ali do Procultura, depois eu vi no site, né? No próprio site do Procultura tem um link com a listagem dos produtores cadastrados na área da música, tá? Mas só aparece ali o nome e a situação cadastral, né? É imenso. E tem também a listagem de todos os projetos culturais inscritos no Sistema LIC. Mas tem uma listagem de projetos desde 2014. Porque eu me lembro que tem um projeto que eu escrevi em 2014 que está lá ainda ali. Né? Então, é uma lista imensa, né? Que não tem como a gente... Não está separada por área, né? E não tem como a gente fazer em um curto espaço de tempo, pegar uma amostragem. Né? Eu posso disponibilizar esses dois links para vocês no grupo depois. Tá? Mas só que algo que ficou bem mais prático, né, que isso a gente pôde fazer, tá? Foi um garimpo no perfil dos projetos inscritos no edital PNAB Música do ano passado. E isso foi possível fazer. Tá? Foi possível fazer pela seguinte questão, com toda a listagem de projetos que tinha ali, né? A gente pode visualizar o perfil pelas faixas orçamentárias, né, nas modalidades, pelo título do projeto e, em alguns casos, até pelo proponente. Tá? Não dá para ter um 100% de precisão, mas dá para fazer um mapeamento parcial dos perfis dos projetos que estão circulando atualmente ali. Tá? Isso a gente fez, tá? Então, eu estou falando isso porque eu me baseei nisso também, para fazer nesse mapeamento, para montar essa proposição. Então, a primeira coisa que eu vou apresentar vai ser esse mapeamento que a gente fez, porque eu fiz. Tá? Então, peço licença. Cássio, Oi? era disso que eu estava falando. O documento que nós estávamos falando aqui, que é o documento que veio da SEDAC, tem ali um crescimento de 2024 no setor da música para 2025 de 15% para 18%. Aqui, todas as pessoas que responderam, né? Então isso já é o mais próximo de uma porcentagem do que é da música nesse contexto. Se a gente pegar e dividir o valor por esses 18% ou 15% ali, algo em torno disso, dá no mínimo 12 milhões dos 67 milhões para a música. E, no entanto, o nosso edital está em 7 milhões. Então tá quase metade, entende? É isso que eu estava falando. Tá, não, eu entendi. Não, a gente não vai conseguir captar lá na SEDAC, lá no site da coisa, porque é gigantesco, é muito produtor para a gente conseguir achar a porcentagem lá.
mas esse mapeamento que eles fizeram aqui é algo mais próximo disso, para usar como argumento. Não, assim, eu entendi, Maria, não só entendi, como acho que isso pode trazer essa questão para a gente para contribuir também na formulação do parecer. Aqui diz, ó, a música foi o setor que mais cresceu de 2024 para 2025, com 3 pontos percentuais. Isso já é o nosso argumento, né? Já está fazendo parte do nosso argumento. Sim, Mário, acho que isso é uma coisa que tem que ser incorporar agora nas questões, em todas as questões que a gente vai colocar, entendeu? Mas agora a gente tem que partir de algum lugar, e vai incorporando essas questões também, tá? Isso. Por isso que a minha ideia era partir daqui, né? A gente pode formular um parecer, pensando nas duas hipóteses, tanto na hipótese de se fosse um edital de 7.800.000, como também nessa hipótese de também sugerindo, trazendo essa questão que tu colocou, Não, trazendo... Oi? Ô, Cássio, é assim, ó. Eu estou me baseando no 7.800.000 que foi em 2024. O total de 67 milhões foi 7.800.000 para música. Então, significa que não chegou a 6, 7% do valor. No entanto, a nossa porcentagem na pesquisa que foi feita é de 15% a 18%. Então, é por aí a nossa argumentação, entende? Eu acho que é aí que tem que estar o início. Sim, isso também, mas só que eu acho que a gente não pode ficar restrito só a isso. Tem que ir, a partir disso, ir além. Sim, partindo daí e levando para aquela história das avaliações, né, que a gente falou bastante. Sim. Vocês receberam as perguntas? Alguém teve as perguntas que foram feitas para a resposta? Porque olhando aqui, também, isso aqui eu não sei se está atrelado à participação, né? Então, a análise disso aqui, na teoria, de 15% para 18% de participação na consulta. Não seria isso? Não sei se eu estou errado. Porque se a gente for para os dados concretos dos projetos, que eu acho que desse mapeamento que o Cássio tens ali, tu deve ter em relação à PNAB, mas existe em relação ali, que eu tenho isso num escopo de 1 ano, naquela pesquisa, que eu fui lá no Procultura, naqueles 2 links, e olhei um por um, e peguei os projetos e planilhas orçamentárias e fiz esse garimpo, né, que eu acredito que deveria ser feito internamente, não deveria ser um pesquisador externo para fazer isso. Já deveria estar pronto isso, né? E aí seria um outro escopo, né? Se a gente pegar esse escopo, ele é muito mais gigantesco do que os 15, 18% que participaram da consulta, né? Mas só para trazer esse dado, né? Porque em relação à pergunta, porque daqui a pouco, como não tem aqui para a gente a pergunta, isso é uma coisa interessante de se ter nos próximos relatórios, qual é a pergunta que responde a resposta, né? A pergunta que faz para a resposta. Então, só para trazer isso também, eu acredito, acho que deve ser consenso que a música é o grande setor dentro dessas múltiplas caixinhas aqui, que cada dia aparece uma nova, mas a gente precisava ter mais noção, né, de qual é o tamanho disso. E eu concordo com o Mário, assim, o argumento dele, de que realmente a música, e para isso a gente precisa dos dados, precisa ter um aporte maior se for segmentado ali nas horas dos editais, a gente sabe que é muito maior, né? Certo. Mas, então, como eu vinha falando, eu acho que a gente tem que trazer tudo isso como elemento para o conteúdo do parecer, tá? Mas a gente tem que fazer um parecer pensando que todas as hipóteses possíveis podem acontecer, não podemos ficar restritos só na questão do segmento da música necessitar de ter um aporte maior pelas razões colocadas pelo Mário e pelo Bruno. Então, acho que a gente tem que procurar ver objetivamente o macro, contextualizando, quer dizer, apontando todas essas questões. Tá? Então, eu vou colocar, então, aqui vou compartilhar, então, o mapeamento e, no caso, a segunda proposição para a gente discutir aqui, e a gente vai colocando isso e vamos também procurando isso, acrescentando todas as questões que foram colocadas agora aqui, pelo Mário e pelo Bruno. Vamos acrescentando nisso. Tá?
Tá aparecendo? Ainda não. Agora tá. Tá. Bom, então, como eu falei, né, então, inicialmente me baseando pelo mapeamento do edital dos projetos na listagem de 2024, tá? Então, foi um total de 361 inscritos, né? Então, eu peguei apenas os habilitados que participaram do processo seletivo, propriamente dito, né? Então, ali a gente vê que na modalidade redes, né, a gente teve, então, 14 inscritos para 4 vagas de R$300 mil. A modalidade festivais e mostras, essa me surpreendeu a quantidade, eu esperava que fosse menos, mas teve 103 inscritos, né, no caso, para 15 vagas de R$200 mil. A ação continuada, né, teve, então, 38 inscritos para 10 vagas de R$120 mil, sendo que desses 38 inscritos, 8 projetos para manutenção ou circulação de orquestras, 22 projetos para desenvolvimento de oficinas, 3 projetos para manutenção e ou circulação de bandas marciais, e 5 projetos para manutenção ou circulação de corais. Tá? E o dado mais interessante, que então, no caso, novos projetos, tá? Teve, então, 186 inscritos para 20 vagas de R$120 mil. Então, aí a gente vê que a proporção, né, já assim, já está bem discrepante em relação às outras modalidades. Mesmo a modalidade dos festivais e mostras, que teve 103 inscritos, mas 103 inscritos para 15 vagas, aqui é 186, então, ou seja, os produtores que estavam disputando na modalidade de novos projetos, já dá para ver que eles não estavam em igualdade de condições, né? Que aqui, nesse caso, o funil era bem mais estreito, né? Então, desses 186 inscritos, 145 eram projetos para produção e circulação de shows e produções fonográficas, e 40 projetos referente a registro de memória. Tá? 10 projetos eu não consegui identificar se era modalidade ação continuada ou novos projetos, né? Então, isso foi um mapeamento bem superficial, né? Que foi o que deu para fazer, mas para a gente ter mas que dá para ter uma noção do qual era o cenário daquele momento, tá? que apareceu na área da música. Então, eu pensei em trazer aqui para discussão 2 novas proposições, trancou aqui, tá? Referente à questão, uma referente à questão visando, no caso, aprimorar as diretrizes e modalidades do edital de 2024, e outra proposição com diretrizes completamente diferentes, tá? Para a gente trabalhar. No primeiro instante, isso aqui está no cenário de 7.800.000, mas isso não significa que a gente não pode, então, também pensar isso no cenário com um aporte maior, né? Eu acho que tudo isso pode ser considerado no próprio parecer, até mesmo todas essas simulações, tá? Então, na primeira proposição referente às diretrizes, aí, no caso, considerando que foi conversado na reunião anterior e nesse mapeamento, no caso, eu reduzi a modalidade de redes e ação continuada, e acrescentei mais, e acrescentei, no caso, projetos envolvendo memória e documentação, tá? Que, no caso, seriam 3 projetos de 250 mil e 9 projetos de 100 mil reais. Festivais e mostras, no caso, reduzindo de 15 projetos para 12, só que com aporte um pouquinho maior de 220 mil. Tá? Depois, aquelas outras modalidades, aquelas 3 modalidades, né, música autoral, modalidade intérprete, música instrumental, com um aporte maior e uma quantidade maior, né, que seriam 6 projetos de 95 mil e 10 projetos de 60 mil em cada uma dessas faixas, tá? Totalizando 72 projetos, 23 vagas a mais que o edital de 2024. E, então, qual é a minha intenção? É que essas 3 últimas modalidades aqui, elas vinham mais ao encontro do cenário que a gente vê hoje, que tem uma concentração maior de projetos na área
da produção musical, produção de shows, circulação de shows, produção fonográfica e tal. Então, para equilibrar um pouco a disputa nesse sentido. Tá? Daí a nova proposição já seria algo dividido em modalidades apenas por faixas de valores. Né? Seria algo completamente diferente. Né? Que a gente pode pensar também num aporte maior. Nesse caso aqui, eu pensei num aporte de 7 milhões e 800, tá? Mas podendo pensar maior. Então, deveriam 3 portes, né? Projetos de grande porte, médio porte e pequeno porte. Tá? Projetos de grande porte, 10 projetos de 260 mil, médio porte, 22 projetos de 120 mil, e pequeno porte, 32 projetos de 80 mil. Que daí, no caso, no que na área, dentro da música, né? No perfil livre para qualquer perfil. Né? Então, isso, né, por um lado, remediaria um pouco aquela questão que a gente colocou em reunião, de que os produtores menores geralmente têm menores chances de concorrer, quer dizer, que não ficaria aquela concorrência que muitos consideram injusta de produtores de pequeno porte, aqueles que estão começando, competir com aqueles que já estão mais afirmados no mercado. Então, por um lado, remediaria isso. Por outro lado, isso não garante, por exemplo, que no momento da seleção sejam selecionados projetos com outros perfis. Por exemplo, isso não garante que não tenham mais, por exemplo, que tenham mais projetos na área de festivais selecionados, por exemplo. Né? Então, tem vantagens e desvantagens em relação ao modelo que foi, no caso, implementado pela SEDAC, né? A diretriz anterior da SEDAC, né? Então, com essa nova proposta. E, com relação, então, aos critérios de avaliação, né? Eu pensei, o que eu estou trazendo, né? O Mário falou que deveria ter pelo menos 7, né? Eu consegui 6 só, Mário, tá? Mas já é melhor do que 3. Tá? E daí, no caso, o que eu estou propondo aqui seria no critério mérito, né? No caso dele, originalidade, inovação, criatividade e relevância. Tá? 30 pontos, qualidade técnica e ou artística, até 30 pontos. Tá? Planejamento e coerência do projeto, até 30 pontos. Histórico de atuação e capacidade gerencial do proponente, até 20 pontos. Equipe do projeto, até 20 pontos. E estratégia de divulgação, até 10 pontos. Né? No caso, eu coloquei um peso maior nos 3 primeiros quesitos, que acredito que são os quesitos cruciais assim, para garantir uma boa execução do projeto. Né? Peso 2 nos itens 4 e 5, e peso 6, estratégia de divulgação. E também agora, no caso, também a gente pode acrescentar aquilo que o Bruno pensou como critério de avaliação ainda, que ele não terminou a formulação dele, mas podemos discutir aqui também, não impede que a gente discuta nesse momento também. Tá? Então, a princípio, em linhas gerais, é isso. Estou trazendo para a gente, a partir daí, então, a gente pensar objetivamente, a partir disso, desses dados objetivos, montar um parecer. Tá? Então, para a gente pensar objetivamente nesse sentido. Sim, Bruno. Eu vou colocar no grupo o PDF também. Eu acho interessante ali que tu resolveste a questão que eu acho que era enfim, o maior defeito daquela versão, que era aquele mérito, relevância e oportunidade com uma descrição de viabilidade ali embaixo, que é planejamento, enfim, série de questões, isso é importante. Essa questão do porte também eu acho interessante. A gente teve valores altos, né, na última edição, e isso faz com que também, e aí eu acho que, aí eu discordo um pouco daquelas categorias iniciais ali, porque eu vejo aquelas categorias como uma categoria de Estado, né, de um diagnóstico de projetos que existem e circundam o Estado.
E aí, se a gente faz uma análise, assim, de um mapeamento por cima, assim, tu vai ter a certeza que festivais e mostras, a grande maioria, né, principalmente ali na LIC, é muito maior o número de... E aí, o que acontece? Aquela coisa que eu já falei em consulta pública, eu já falei lá na audiência, a gente vai ter produtores com know-how altíssimo concorrendo com produtores que não têm esse know-how, né? E vão vencer os projetos que não vencem na LIC vão vencer. Isso é uma coisa que aconteceu e não, né? E é razoável, porque é um know-how mais alto, né? Então, aquele porte de 80 eu acho interessante, acho que os critérios também estão mais próximos dos critérios que têm sido realizados nos municípios, até eu acho que até com as LPG, PNABs, tem algumas coisas que não tem, mas são critérios mais universais, eu acredito. Isso é um ponto bom, mas isso também é um ponto ruim, porque tem uma série de questões, por exemplo, a gente vai falar de porte, né? A gente pode ter aí, e eu acredito que no DALIC, esses novos editais da LIC, isso está lá nos critérios, se eu não me engano, que é 60% de atividades artísticas, não sei qual dos dois, não lembro agora. Mas isso é importante, porque a gente pega, por exemplo, projetos, e aí vocês são gestores de interior, talvez vocês conheçam até mais do que eu isso, né? E pelas necessidades, às vezes, das estruturas, né? A gente vai pegar projetos que são valores enormes, assim, de estruturas em detrimento de cachês baixíssimos para os artistas, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho, porque a gente tem ali projetos de 200, 120 para cima, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante ter no critério ali, né? Eu acho que a SEDAC se posicionou bem, principalmente na LIC, ali, em relação a isso. Porque foi uma coisa, a gente detectou lá no conselho, lá atrás, nas reuniões, quando éramos analistas, isso, muito projeto com estruturas caríssimas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a meu ver, tem que estar ali no critério. Eu não sei, eu tenho que dar mais uma lida ainda a questão do mérito ali, eu achei interessante, mas daqui a pouco eu não sei se todas aquelas coisas ali, daqui a pouco uma delas não vira um outro critério, porque tem bastante coisa, né? Inovação, originalidade. Eu acho que a relevância ela tem mais a ver com, a meu ver, né? Com relevância para quem, né? Relevância para o Estado. Vai entrar aí os artigos, o plano nacional, o plano estadual, né? Até que ponto que dialoga, né, com as legislações que, quer queira ou não, é um dinheiro pedido para o Estado para fazer cultura. Então, né, faz sentido ter essa relevância para a comunidade, para o social, para o econômico e para o Estado, né? Então, acho que talvez aí seja um critério, né, oculto, assim, né, que talvez seja só um, mas basicamente é isso. Eu tinha realizado o que eu tenho feito aqui, eu dei uma analisada no edital de pareceristas da Funarte Semus, que eles têm uma outra forma de dividir as coisas, né? A categoria, a meu ver, pelo menos, eles estão muito mais imersos, talvez, as realidades ali musicais, né, do que propriamente as realidades de produção cultural, de projetos culturais. O que eles trazem? Eles trazem isso aí nesse edital, né? Eles trazem uma divisão de música de concerto, música popular e bandas de música. Aí a gente vai perguntar, pô, mas banda de música, né? Enfim, a Funarte tem essa parte de bandas de música, é algo deles, né? Então, e aí isso, desenvolvendo, né, isso nos submódulos que tem no próprio edital, que é para pareceristas, tem uma série, lá eles colocam uma série de fazeres musicais que envolve fazeres musicais, tanto de intérprete quanto orquestração, com uma série de coisas divididas nesses três: música erudita, música popular e banda de música. E aí eu decupei, de certa forma, eu preciso organizar isso em textual, por isso que eu estou narrando isso para vocês. Eu decupei algum desses fazeres que eles são transversais a esses três eixos, né? Então, por quê? Porque talvez, a meu ver, isso fossem categorias interessantes, porque elas são transversais e elas não vão uma excluir a outra, de certa forma, né? Tu vai ter um objeto ali, mas elas são transversais. Aí, uma delas é formação e capacitação. E aí seriam treinamentos, né? Programas de aperfeiçoamento, masterclass, tudo isso que envolve, né, essa parte pedagógica cultural, né? Que tem esse diálogo, né? Isso poderia ir até
esses festivais de empreendedorismo que acontecem em relação à cultura, às vezes, também é treinamento, né? A parte da preservação e memória musical, porque isso tem uma relação direta com pesquisa, documentação, aí vai ter, obviamente, uma relação com o patrimônio também, né? Que também tem um diálogo aí desse setor, registros de partituras, orais, tem uma série de objetos que podem ser, aí vai entrar o imaterial, que pouco aparece no nosso estado, né? A gente tem muito patrimônio material, mas patrimônio imaterial a gente não enxerga, né? A gente não consegue ver isso de certa forma concreto ali, né? A produção, difusão e publicação de conteúdo, que são aqueles, enfim, na literatura seria um livro, mas na música poderia ser a gravação de um EP, poderia ser distribuição daqui a pouco de um play-along, né, que tem nos outros países, tu tem uma indústria de play-alongs, né, aqui a gente não tem tanto isso, ou aquelas antigas revistinhas, né, de cifra, que hoje já não existe mais, né, lembrei disso agora, circulação e eventos, né, que entraria muito aí nessa, talvez no nosso grande nicho de produção do estado, e daí iam ter, né, esses festivais e mostras que, a meu ver, um projeto de circulação é uma mostra. Ele foi cair lá em novos projetos na PNAB, né, e que eu achei, enfim, turnês, né, de artistas, e aí apoio, isso aqui eu acho interessante, porque apoio à infraestrutura e sustentabilidade, que envolve talvez aqueles números que o Cássio trouxe, que eram os menores números, que eram de bandas, de coros, e de grupos que, se a gente for pensar, são os que mais estão em perigo de extinção, de certa forma, na música, né? A gente fez lá no Conselho uma pesquisa em relação a isso, a gente tem aqueles corais italianos, né? Aqueles corais, e tu vê que as pessoas estão ficando mais velhas e elas não conseguem, por vezes, né, dar sustentabilidade naquelas tradições ali. Aí isso envolveria aquisição de equipamento, por exemplo, uma banda tem um custo de equipamento muito alto, né? Acredito que o carnaval também, agora olhando a Annelise lá, né, que a cidade dela né, eu fiz lá uns trabalhos com eles lá, então eles têm o carnaval muito forte lá, então tem uma série de transversalidades que elas poderiam estar inseridas nessas segmentações aqui, que não são muitas. Claro que o aporte, como o Cássio trouxe, aquilo ali é importantíssimo, e aí seria uma outra conversa, né, até que ponto vale ou não vale o aporte nessas categorias, mas eu acredito que seriam categorias mais de baixo para cima, assim, uma coisa, por mais que eu tenha visto isso na Funarte, me parece mais o fazer musical do que um objeto de uma produção escrita cultural com base, né, mas aí é a minha opinião, eu estou trazendo para vocês aqui para conversar, eu posso ainda compartilhar, eu sei que lido fica um pouquinho melhor de entender isso, mas é a minha contribuição, assim, eu acho que a proposta, e é uma pena a gente ter pouco tempo, e eu vejo isso como um problema também, eu não sei porque teria-se tão pouco tempo para fazer isso, eu lembro que a gente pediu uma vez um parecer no Conselho sobre Música Regional, que um parecer está pronto agora, a primeira coisa que a gente fez lá foi dizer que não tem um tempo suficiente para a gente fazer um trabalho dessa complexidade, envolvendo tudo isso. O que a gente fez? A gente teve convidados durante um ano de tudo que era tipo de tradição musical lá, falando sobre elas, e a gente conseguiu fazer algo ok, não foi algo perfeito, mas conseguiu fazer um conceito interessante, contemporâneo de música regional. Foi um desafio. Então, isso, né, para manifestar que talvez, se possível, né, Cássio, aí depende muito das articulações ali com a secretaria, seria interessante a gente estender para a gente conseguir fazer algo mais redondinho, daqui a pouco trazer a tua proposta com essa proposta, ou dialogar mais sobre, né, que tipo de aporte que encaixa aqui, que encaixa ali, para a gente poder... Eu estou esquecendo que a gente tem só um mês, né, de encontro aqui, né, eu estou acostumado com a outra dinâmica, né, agora eu lembrei disso, mas isso seria o ideal, né, mas, assim, eu acho que o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui já está bem, né, a gente está conseguindo apontar alguns problemas e que eles possam resolver, já é, de fato, colaborar para isso. Da minha parte era isso, e a gente segue conversando. O Mário está ali já esperando. Desculpa, Mário, fazer tu esperar.
eu começo assim, eu me empolgo e só vai. Obrigado, pessoal. Mário. Só para falar sobre o que o Cássio apresentou, essa que o Bruno falou, eu gosto da proposição 2 do Cássio, porque aquilo que eu já disse na outra reunião, então, conseguem ouvir aí? Tá um pouco abafado, mas dá para ouvir. Tá, não, é que assim, ó, eu gosto mais da proposição 2 do Cássio, porque ela é menos excludente, né? Bota ali projetos grandes, médios e menores, né? 3 categorias abertas ao produtor fazer aquilo que ele realmente quer, não o que o Estado permite que ele faça. Eu acho que isso é importante, né? E a primeira proposição aqui, eu acho que tá do mesmo jeito que estava no ano passado. É o Estado mandando o produtor fazer o seu projeto como ele quer, entende? Porque eu não consigo ver uma circulação de autoral, intérprete e instrumental separadamente. Eu tenho grupos que tem intérprete que no meio do show faz uma música instrumental tranquilamente e com música autoral ou não, né? Então essa divisão de autoral, intérprete, eu não curto. Eu acho que é mais uma divisão, né? E que a gente não precisa dividir, tem que somar. E aquela segunda proposição ali está mais dentro. E quanto aos critérios de avaliação, gostei pra caramba dos critérios, está muito próximo do que era os editais lá em 2017, 2018, da própria SEDAC, né? Esses critérios que o Cássio botou ali. Só que eu acho que a gente tem que chegar a 100, não a 140, Cássio. Porque, basicamente, é isso, é assim que eles têm utilizado, né? A nota chega a nota 100. Então, o que é 30 ali poderia ser 25, né? Dá uma analisada nesses valores ali, dos critérios, para chegar sempre, porque senão eles não vão fechar nisso. Então, basicamente é isso que eu penso. Muito obrigado. Mas só um detalhe. E se a gente colocasse a porcentagem dos valores, em vez de um valor fechado, a gente usaria, tipo assim, 32 projetos somando 20% do valor. Não sei se vocês conseguiram entender. Porque daí a gente não está... Aqui a gente está fechado em 7 milhões e 800. Né? O que o Cássio fez foi a conta de 7 milhões e 800. Se a gente vai reivindicar que esse número seja maior, é melhor a gente já deixar na proposta um percentual, porque é o projeto grande, projeto médio e projeto menor, e deixar esses valores em percentuais, não em valores reais. Porque daí a gente vai almejar mais, né? A gente não quer almejar apenas os 7 milhões e 800, a gente quer almejar o dobro disso, já que a gente é o dobro daquele tamanho ali, enquanto cadeia da música. Obrigado, Mário. Pelo que eu estou vendo, o plenário está mais inclinado, no caso, com as diretrizes, a segunda, com a proposição 2, das diretrizes 2, pelo que eu estou vendo. Pelo menos as manifestações que eu vi até agora. Naquela questão ali, por exemplo, nos critérios que a gente, quando está colocado ali relevância, né, e tal, eu quero que a gente fala, no caso, eu falando na forma que eu enxergo, né, quando a gente coloca relevância, a gente está falando relevância no aspecto mais amplo dos resultados do fomento à cultura. Portanto, relevância no sentido do que está entregando para a comunidade, tá? Como também, por exemplo, no estímulo da economia da cultura. Então, por exemplo, né, por exemplo, um projeto em que ele vê que os artistas ali eles são contemplados, por exemplo, né? Então, até o exemplo que foi citado aqui, que às vezes tem projetos que têm um projeto de festival, que às vezes tem um cachê e premiação baixo para os artistas e alto para os produtores. Então, relevância nesse sentido.
No caso, quando ele contempla os artistas, que ele contempla os agentes culturais também. Às vezes um projeto ele pode contemplar nesse sentido como uma comunidade. Aí então, depende muito também do perfil do projeto. Então, por exemplo, né, um projeto de festival vai se olhar muito, é importante ter esse olhar no sentido de contemplar os agentes culturais. Um projeto de circulação de shows já se tem um outro olhar. Ali o próprio perfil do projeto direciona o olhar que tem que ter. Tá? Eu me preocupo também, ao mesmo tempo que é importante ter muitos quesitos, tá? Para cercar, né? Para cercar todas as hipóteses possíveis de uma avaliação, né? Eu acho que a gente só tem que ter cuidado para não colocar, às vezes colocando quesitos demais, especificando demais, sem querer, a gente pode acabar engessando também o processo de avaliação. Tá? E quanto à questão de colocar porcentagem, em vez de colocar... Quer dizer, outra coisa, antes disso que eu ia falar, eu coloquei ali, para não fechar 100, né, a minha preocupação é que alguns pontos eu entendo que tem que ter um peso um pouco maior. Né? Por exemplo, qualidade técnica ou artística ou mérito, a gente tem que ter um peso um pouco maior, por exemplo, do que o plano de divulgação. Então ele até pode pensar numa hipótese de fechar até 100, mas acho que tem que, proporcionalmente, eu penso que tem que ter pesos diferentes dos quesitos. Cássio, só para concluir, quanto à questão de colocar a porcentagem, no caso, em vez de colocar os valores, né, para a divisão de pequeno porte, médio porte, a gente pode colocar isso, podemos colocar as duas hipóteses. Podemos colocar, o parecer pode ter as duas hipóteses, pode ter os dois cenários possíveis. Para cercar, no caso, todas as possibilidades. A gente pode colocar pensando que vai ser em torno de 8 milhões, simulando como se fosse 7 milhões e 800, ou simulando que fosse 12 milhões, como foi calculado, ou seja lá qual for o aporte, mantendo aquela proporcionalidade, aquela porcentagem. Acho que isso pode estar apontado, as duas hipóteses podem estar colocadas no parecer, que a gente cerca todas as possibilidades. Tá, eu vi que o Bruno levantou a mão, mas antes a Annelise tinha levantado. Eu só tinha falado, para manter a proporcionalidade, é só diminuir 5% em cada item ali, que já vai chegar a 110. Né? Então, em vez de 30, e vai continuar a diferença. 30 vira 25, o 20 vira 15, daí tu consegue manter e vai pelo menos chegar perto do 100 ali já, né? Só tirando. O 140 eu achei meio longe do que eles estão acostumados a fazer. Uhum. Tá bom. Não, acho que assim fica bom. Annelise. Beleza. Me ouve? Sim. Tá. Concordo com os demais com relação às três categorias, pequeno, médio e grande porte, porque desta forma o agente não precisa modificar o projeto dele para se encaixar, ele só precisa saber, né, qual é o real valor que ele se enquadra. Porém, acho que aí a atenção ela tem que ser voltada para os critérios, sim, e cada um muito bem especificado. Por quê? Porque o agente e o avaliador, eles têm que caminhar na mesma direção, sabendo, aí o agente vai escrever de acordo com aquele critério. Se ele está vago, ele pode ir para um caminho, e o avaliador, ele pode ir por outro caminho, eles não vão se encontrar nunca. E o objetivo é fazer com que essas duas pontas se encontrem, né? Por isso que, às vezes, naquelas avaliações ali, daquele relatório ali, tem tanta gente se queixando dos avaliadores. Não entende, não sabe. Não, o problema não é o avaliador, o problema é o critério que não é claro. Então, quando um agente, vou escrever meu projeto, eu vou lá nos critérios, e aí sim, a partir daquilo que está ali, muito claro, muito bem desenhado,
aí eu posso, né, aquele meu projeto, eu vou fazê-lo e vou escrever de acordo com aqueles critérios. Quando chegar na mão do avaliador, né, e ele também vai conseguir entender, olha, bem tranquilo, do cara escrever o que realmente estava sendo pedido. Acho que na hora das categorias ali, perfeito, não precisa especificar nada. É isso, ele vai enquadrar o projeto de acordo com o valor que... Porque tem gente que quer projeto com menor valor. Às vezes não é muito que ele precisa. A gente vê a grande queixa, município pequeno, projeto pequeno não é contemplado, porque às vezes 100 mil reais é uma baita grana para quem quer usar 30, né? E a gente que está nos municípios pequenos, quando cai 30 mil na mão do pequeno agente, ele faz um milagre. Então, e às vezes cento e poucos é pouco para outros tipos de projeto. Então, acho que as faixas de valor são ótimas, mas os critérios, mesmo que sejam assim, 3 ou 4 critérios, mas que eles sejam muito claros. E tem algumas determinadas expressões ali que elas precisam sim, né, e ter o dicionário do lado, o que aquilo quer realmente dizer e como é que tu vai colocar no teu projeto aquela definição. E pensando também no avaliador, né, e ele vai direto no ponto nevrálgico ali, aí sim, eles precisam estar indo de encontro, no mesmo caminho, na mesma direção para se encontrar. Eu acho que eu vou pegar a deixa, Cássio, eu vou no mesmo ponto da Annelise ali. Eu acho interessante essa questão das categorias por número ali, né? Por quantidade. Claro, tudo sim tem as suas partes boas, suas partes ruins, né? A gente vai ter, por óbvio, né, projetos de diferentes categorias concorrendo entre si, ok, né? Mas eu acho que nesse sentido os critérios têm que ser bem elaborados mesmo. E aí eu já vou trazer um que eu vejo aqui, né, que eu já vi em outras bancas, dá bastante problema, é o projeto original e inovação. Porque o cara pode ler, o que é um projeto original? Ele é um projeto genuíno? Um projeto genuíno, ele é um projeto autêntico? E a gente entra aí numa série de palavrinhas complicadinhas, que tu fala, não, esse projeto não é original, né? Esse projeto, isso pode ser pensado, chama cópia. Enfim, tu for para o português, para a palavra, é complicado. E quando eu disse lá atrás, né? Bom, daqui a pouco relevância caberia em outro lugar, é justamente por isso. Porque essa inovação e original, isso aí daqui a pouco pode um anular o outro, né? Ou causar uma certa confusão no analista na hora. E outra coisa, só tem relevância quando é uma proposta criativa. A gente tem pessoas que fazem cover, né? De músicas de outros artistas, enfim. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, da proposta criativa, ela está muito mais ali numa parte artística do que, de fato, no mérito em si, que é realmente essas questões que tu colocaste aqui, né? Que tem a ver. Já a questão aqui, por exemplo, também do qualidade técnica e ou artística, né? A gente está falando da qualidade técnica do projeto, significa que ele é bem escrito, né? Um projeto bem escrito geralmente tem uma parte artística relevante ou ok, né? Então são questões que a gente tem que pensar nisso, porque eu acho que essa parte artística, né? Eu até vejo hoje que essa parte artística teria que ter até uma pontuação maior que as demais, porque de fato a gente tem projetos que são, com todo respeito a muitos projetos, eles são maravilhosamente escritos, mas a questão artística ali, às vezes, né, ganha daquele outro projeto que não sabe escrever, daquele outro proponente que não sabe escrever. A gente sabe que isso acontece, né? Então, eu acho que isso é outra coisa, né, que tem que ver. Aí, a qualidade técnica do projeto, aí sim, planejamento e coerência do projeto, que eu acho que envolve os elementos de um projeto bem estruturado, né? Uma coisa que me preocupa também, e eu não, até hoje eu não tenho resposta para isso, mas me preocupa mesmo assim, é a questão do histórico, né? E por vezes, né, ao mesmo tempo que isso é viabilidade que vai fazer com que se consiga atingir aqueles objetivos do projeto, por vezes um artista não consegue emergir, né, sem aquele histórico, então acaba naquela função, aquela coisa que a gente já conversou, né, do gerencialismo e do artístico, e por vezes é bom, por vezes é ruim.
né? Então, isso é mais uma coisa. E estratégia de divulgação, eu confesso para vocês que eu não discordo, mas eu fico pensando aqui se são todos os tipos de projeto que precisam de uma estratégia de divulgação top, assim, ou super estratégia. Eu vejo que alguns tipos de projetos, sim. Agora, outros projetos não. Vamos pensar aqui, por exemplo, na manutenção de um coro. A gente está falando de manutenção, né? Manutenção de um espaço, manutenção do fazer. Não necessariamente aquele fazer precisa divulgação nos meios. Isso também eu acho que talvez ingesse, por mais que eu concorde que seja um critério interessante. Mas eu estou trazendo aqui, vocês já perceberam que eu gosto de problematizar as coisas, né? Então, faz parte aí do meu fazer isso. Eu gosto de dar uma provocada. Por enquanto é isso. Eu acho que, assim, crítico mesmo daqui que eu vejo é aquele original e inovação ali, para mim, não, eu acho complicado. Obrigado, Bruno. Bom, se o Bruno gosta de problematizar, eu gosto de solucionar. Então, assim, ó, por que eu estou falando isso? Porque, assim, ó, todas as considerações aqui considero pertinentes, mas acontece o seguinte, se os critérios têm que ser diferentes, a gente tem que listar os critérios, se a gente tem que decupar os critérios, a gente tem que especificar, a gente tem que listar, e o ideal é que a gente saia dessa reunião com isso listado, porque senão a gente não vai conseguir formular o parecer, não vai conseguir entregar. Então, essa é a objetividade que eu preciso de vocês nesse momento. Tá? Tudo isso que foi colocado, eu até penso diferente, a gente pode aprofundar essa discussão, isso pode ser uma discussão assim, para ser aprofundada e discutir longamente isso. Mas, nesse momento, a gente tem que especificar. Tá? Então, pode ser uma lista de critérios completamente diferente essa que foi colocada aí. Não tem problema nenhum. Mas a gente tem que sair com isso especificado. Tá? Então, Annelise. Não, só para complementar, e talvez discordando um pouquinho, acho que a qualidade artística é muito subjetiva, né? E avaliar o subjetivo é algo bem complexo. Então, eu colocaria, assim, talvez até extinguisse a qualidade artística do projeto, né? O projeto tem que ser avaliado pela técnica, né? E talvez por a amplitude, né? Talvez pela amplitude, o que ele vai atingir, quantos ele vai atingir, de que maneira ele vai atravessar aquela comunidade ou aquelas comunidades, não sei, mas acho que avaliar a qualidade artística é bem complexo. Eu tô sempre sentada no lugar do avaliador, né? Acho bem complexo, porque é muito subjetivo, né? A arte, ela está em todos os lugares, e como é que tu vai dizer o que é mais ou menos artístico, né? Mas acho que a gente podia, Cássio, partir desses 4, são 4 itens que tu trouxe aí, né? De avaliação. Esses 4. 6. Esses 6 aí a gente dá só uma melhorada no textual deles ali, ficar mais claro e ok. Tá, então assim, ó, a gente levaria uma discussão, levaria muito tempo, mas, por exemplo, eu já vejo a questão, por exemplo, né, a qualidade artística no sentido objetivo. Por exemplo, né, a qualidade artística não é a pessoa ser não importa o grau do nível de execução artística, do virtuosismo, coisa do tipo. Qualidade artística é simplesmente a pessoa demonstrar que sabe fazer aquilo que está se propondo fazer. Por mais simples que seja. Se a proposta artística é uma proposta simples, e aquela coisa simples a pessoa executa, ele demonstra que ele sabe executar aquilo, a qualidade artística é boa. Tá? Mas isso já é uma outra... a gente já vai ter uma outra discussão para a gente fazer. Tá? Mas acho que é importante a gente procurar a gente listar agora os critérios. Mário. Mário, me permite uma parte rápida? Não, só tentando ser um pouquinho mais objetivo, eu acho que aquele original, inovação, né? E agora que eu desproblematizei isso, eu vou ser um pouquinho mais pragmático.
Acho que esse original e inovação ele tem muito mais a ver com valor artístico, né, que está ali no item 2 do que propriamente ao mérito. É uma posição que eu tenho em relação a isso. Basicamente é isso. Eu continuo vendo que uma qualidade técnica de um projeto tem muito a ver com planejamento e coerência do projeto, né? Mas isso é a minha visão. Obrigado. Mário? O Bruno antes tinha falado de estratégia de divulgação, que nem todos os projetos precisariam de estratégia de divulgação, eu já não concordo com isso. Ela tem que ser, a divulgação de cada projeto tem que ser feita de acordo com o que o projeto pede. Tá? Então, ele não necessariamente precisa de todo um mapeamento de divulgação, fazer todo um planejamento de divulgação, mas vai ter que divulgar de uma maneira que o projeto pede. Então, eu acho que a estratégia de divulgação está dentro. Né? Eu concordo com a história do artístico ali, podemos deixar só em qualidade técnica, porque o artístico, como o Cássio falou, também está no histórico de atuação. Qualidade artística também está no histórico de atuação, porque ali o histórico de atuação está sendo pontuado, como vai ser histórico de atuação dos artistas que estão participando, e do produtor, e do gestor, e de tudo, né? Então, pode estar ali também. Então, daqui a pouco é só resolver a história do inovação e originalidade, e eu não vejo tanto problema assim, mas daqui a pouco, se tiver o problema, tentar resolver aquilo ali. Na minha opinião, assim, deixaria qualidade técnica, histórico de atuação, capacidade de gerenciamento do projeto, ou histórico de atuação artística e capacidade de gerenciamento do projeto. Né? Aí entra ali o histórico o artístico dentro do histórico. Antes de passar só a palavra para a Kelly, eu acho que cuidar um pouco ali na questão do... Concordo com boa parte do que o Mário falou, mas ali quando fala histórico de atuação e capacidade gerencial do proponente, incluir a parte artística pode acabar sendo, sem querer, a gente pode acabar excluindo. Por exemplo, tem projeto na área da música, por exemplo, que o proponente nem necessariamente é um músico que está atuando, é um produtor, por exemplo. Daí tu vai ver, e às vezes não tem atividade artística, o trabalho dele é produção, mas o trabalho dele, o projeto dele, ele vai promover diversos artistas, por exemplo. Não, mas está aí, Cássio, mas está aí, o que eu falei foi histórico de atuação artística e capacidade técnica do proponente. Então colocar um E. O E está somando tudo, entendeu? Os históricos da nossa equipe. E/ou, então. E/ou. Não, E mesmo. É o somatório dos históricos de todos que estão participando do projeto. Desde o cara que vai fazer a divulgação, o artista, o gestor, o produtor, tudo, né? É um somatório desses históricos. Mas aí tem tanto na equipe. Na equipe do projeto quanto tempo social. Histórico da equipe. A mim são dois itens diferentes. Um é do proponente e outro é da equipe. Um é do proponente que no caso envolve também todo a capacidade dele de gerenciar, de executar. Tá, mas olha só. Sem ser necessariamente artista. E na equipe do projeto, por exemplo, vamos supor, eu sou um produtor, eu escrevo um projeto, né? Circulação de uma turnê de uma banda. No caso ali, eu estou colocando a capacidade, ele vai aparecer a minha capacidade como produtor, como executor de projetos, não como artista. Agora, os artistas que fazem parte ali do projeto, que vão ser contemplados ali, eles estão ali na equipe de trabalho. É equipe de trabalho, os artistas fazem parte da equipe de trabalho. Eu acho essencial essa proposta do Mário ali em questão histórico-artístico. Eu vejo isso como item 2 e vejo como diferente do histórico de atuação, capacidade gerencial do proponente, que pode se somar ou não. Opinião. Eu não vejo o histórico do proponente como sendo uma coisa imprescindível. Sabe por quê? Porque o cara pode... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o grupo Chão de Areia e sempre atuei com a minha empresa. Daqui a pouco, o meu colega do meu grupo aqui, ele abriu uma empresa. E ele não pode ser um proponente, ele nunca foi proponente de nenhum projeto. Ele é um baita artista. Mas ele tá ali, entendeu? E eu sou o produtor executivo do projeto do Grupo Chão de Areia. Então eu tenho esse vivenciamento na produção, mas ele é o proponente. Não é necessário que ele tenha um baita currículo como proponente.
né? Então, eu acho muito importante o histórico da equipe e do artista mais do que do proponente. Bom, então, então tem duas hipóteses. Ou a gente, no caso, exclui o item 4, né, do proponente. No caso, vai ser ou porque colocar histórico de atuação e artística do proponente pode estar complica porque nem todo proponente é artista, né? Então, no caso, eu acho que a solução seria Tiraria o proponente e botaria equipe, histórico da equipe, entendeu? De modo geral, né? Porque todos são importantes dentro de um projeto. Sim, mas a equipe já está ali, o critério equipe, o item 5, a equipe do projeto. Ele está pontuando duplamente, na realidade, né? Porque se uma coisa fala de equipe, o histórico também... Não, mas aí tu tem 20 pontos pro proponente, ali, o gerencial, e tu tem mais 20 para a equipe. Eu concordo com essa ideia do Mário. Acho que até que o exemplo dele foi muito bem colocado. Eu já vi isso várias vezes, em diferentes bancas, gente. Tá, histórico de atuação da equipe, mas vocês estão sugerindo critério histórico de atuação da equipe e outro critério equipe? Para estar me parecendo redundante isso. Não, tiraria o histórico. Ah, tá. Tiraria então. o proponente. É que a gente avalia a equipe pelo histórico, né? A gente avalia a equipe pelo histórico. Tá, agora entendi. Kelly, por favor. Não, eu só ia comentar que talvez seria interessante, Mário, Cássio, desculpa, tu abrires esse documento aqui para a gente compartilhar e juntos vocês vão dando essa ideia para a gente ser mais objetivos e fazendo essas alterações. Talvez todos visualizassem, seria melhor. De acordo, eu estou olhando num PDF aqui, por exemplo. Faz sentido. Cássio, tua tá no mudo. Fechado. Estão me ouvindo? Yep. Ah, tá. Não, eu também esqueci que ele não tá em Word, está em PDF, eu não estou achando o arquivo Word, tá? Eu vou ter que, as mudanças vão ter que ser feitas à mão aqui agora. Eu posso fazer para ti, eu só vou copiar, coloco no Word, e aí eu copio o arquivo, pode ser? Pode. Tá. Bom, então... Pessoal, o Word edita PDF. Mas vamos ver como é que fica melhor para ele fazer daí, então. Tá, mas então, no caso, então, tá, o item 4, então, histórico, atuação e capacidade de realização do proponente, cai fora, é isso? Tá. No mérito, que daí o que o Bruno escreveu ali no mérito, originalidade e inovação em proposta... Ah, tá. Isso é só porque o Bruno explica melhor aí. Não, é que na realidade a proposta de ser inovadora, original, isso está muito mais vinculado com o valor artístico, que é o item que está no 2. Aí alguém falou sobre o valor artístico, que não seria bom ter ali, enfim. Mas o que eu disse foi isso, né? Eu acho que cabe mais no 2 do que no 1. Tá. Como é que ficaria o 1? Vamos por partes, então. Como é que ficaria o 1? Tu deste uma descrição no início ali da reunião sobre o 1 que ficou bem interessante. Aquela descrição ali que tu falaste, Cássio. Qual a descrição que eu dei? Agora eu não me lembro do que eu falei, mas... Cássio, Oi. te enviei no teu WhatsApp, tá? E aí só não tá, só a configuração dele que tá diferente, mas aí a gente consegue visualizar e fazer as alterações, acho que vai ficar melhor. Tô abrindo aqui, peraí. Tu falaste sobre cadeia produtiva, economia da cultura, né? Eu acho que também é interessante dialogar com as legislações, eu penso também, enfim, de mérito e relevância, né? Tá, acho que eu entendi o que quer dizer.
Ah, não está abrindo aqui. Kelly, tu consegue abrir no Word e tu compartilhar ele? Pode ser, só daí vocês vão me Tá, auxiliando para fazer as alterações, tá? Eu vou interromper aqui, tá? Interrompi. Tá. Tá, agora acho que eu entendi o que tu quer dizer. Que palavras. Tá, vamos deixar vamos pular para o. Depois a gente volta para o mérito. Ali na parte de qualidade. Fala. Isso aí tu consegue na transcrição do YouTube lá, tu entra na transcrição no momento que tu falou, tu pega. Acho que tu falou bem ali a questão da relevância e do mérito. Bom, vamos iniciar então pelo número 1, vocês vão me dizendo o que alterar e eu vou fazendo as alterações aí. Então a gente pode deixa eu ver se eu entendi o que tu está falando, Bruno. Complementando ali o item, né? Então a gente tiraria ali, então, no caso, ali está mérito, originalidade, inovação, criatividade e relevância. Ficaria só mérito, só mérito, 2 pontos, e daí poderia complementar com uma pergunta. Então, por exemplo, né, o projeto contribui para o estímulo à economia produtiva da cultura. Depois, outra pergunta. O projeto contribui para a formação... só um pouquinho. É que, na realidade, eu vejo assim, essa questão da relevância, por exemplo, eu colocaria... deixa eu pensar aqui, porque se a gente parar para pensar em plano setorial de música, em plano nacional, estadual, existe uma série de diretrizes lá que são importantíssimas, que envolvem diversidade, que envolvem formação de público, um monte de coisa. Eu penso, pelo menos, o projeto dialoga, né, de certa forma, com esses documentos, dialoga com legislações do Plano Nacional de Cultura, enfim, eu estou tentando, não lembro, não me vem a palavra agora, mas ele dialoga com essas questões, além também do que tu falaste ali, que ele é importante para o aspecto comunitário, social, econômico da cultura. Então, tá, e quem sabe isso, quem sabe exatamente isso como uma pergunta. O projeto, isso que tu falou, o projeto é importante para isso que tu falou agora. Não isso como uma seria pergunta, legal. o projeto é importante para a comunidade, isso como ter colocado, colocar isso como uma pergunta. Não seria legal colocar assim, ó, o impacto do projeto na economia criativa, no setor musical? Eu acho que dá para colocar impacto cultural, porque a cultura, de certa forma, envolve, né, essa economicidade, essa amplitude social. Então, se a gente for parar para pensar em cultura... Impacto na comunidade mesmo, impacto na economia da comunidade, na economia... Comunitário. Na comunidade musical, no caso. Sim. Na LIC, ele faz a pergunta, o projeto atende às dimensões simbólica, econômica e cidadã? Eu ia falar isso, Annelise, mas a cidadã é difícil, às vezes, tu sabe que tem alguns projetos que onera bastante a cidadã ali, não que eu seja contra, né? Mas daqui a pouco um projeto de 80 mil, enfim, mas eu concordo contigo, tem a ver com o plano nacional isso, né? Legislação vigente. Bom, acho que pode ser, pode colocar isso. O projeto contribui para a formação de plateia. É por isso que eu disse que eu não tinha a palavra. Eu acho que as legislações vigentes é meio tenso, assim. Mas a legislação vigente vai ter formação de plateia, vai ter essas dimensões que a Annelise trouxe, né? Vão ter todas essas coisas, vão ficar uma gama de ingredientes ali que o produtor vai poder fazer qualquer coisa, praticamente, né? Pelo menos eu acho que era a ideia quando eles fizeram os documentos, né? Eu acho que botar legislação vigente, a gente sabe que o produtor, se ele não Fica tenso, né?
Ele fica tenso. não vai olhar a legislação, né? Ele vai ver o projeto e o impacto que ele vai ter no seu... o impacto que a ação dele vai gerar. É isso que ele vai ver. Tá? Então... Não, eu concordo, só não tem a palavra correta ali, eu concordo contigo nessa questão. Todo caso a gente sabe que é importante, né? eu tô achando que ali as duas primeiras ali estão muito parecidas, tá? O projeto contribui para o estímulo da economia produtiva da cultura, o impacto cultural do projeto atende para a economia criativa da comunidade. Sim, eu só deixei as duas para a gente Tá. o que vai ser, tá? Certo. Então... Mas o impacto cultural não é para a economia, é para a comunidade. Tá, para a comunidade. Tá. Então tá, ele no caso. Daí sim, aí fica... Eu ainda tô por mais que eu acho difícil, eu ainda tô com a Annelise ali. O projeto contempla as dimensões da cultura. Aí vai entrar econômico. Isso pode colocar as 3 dimensões da cultura. Acho que isso não tem problema. O que não fica mais objetivo de colocar ali legislação e tal. Gente, poucos sabem as dimensões da cultura que vão fazer, então tem que ser mais específico. Mas também, né? Não dá para tudo tão mastigado. É estudar, elas estão à mão, à disposição, né? Eu acho que a amplitude do termo é que faz com que a gente consiga colocar muita coisa, assim como as categorias ali, deixar amplo, porque, por exemplo, economia da cultura também as pessoas podem achar que é determinada coisa, né? Nem tudo na cultura é economia da cultura, né? Mas, enfim... Então, você precisa deixar mais amplo, não complementar, então, colocar só o quesito número 1, mérito, ponto. Daí a gente confia na capacidade do avaliador de... Daí o produtor e o avaliador não vão se entender nunca. O que é maior? Bom, gente, então eu realmente não sei. Vou explicar para você no que eu me baseei nesses critérios que eu coloquei desse jeito. Tá? Aqui em Santa Maria, a gente... os critérios de avaliação dos projetos em geral dos nossos editais são mais ou menos nessa direção, né? Mais ou menos com esse... bem preciso, e até hoje funcionou. Tá? De 7 anos para cá, funcionou bem junto com a comunidade aqui, com os agentes culturais, funcionou bem. Tá? A gente nunca teve... sempre tem uma mudança ou outra junto com o Conselho de Política Cultural, que a gente vai discutir os editais, uma mudança, um apontamento ou outro, mas, no sentido geral, sempre funcionou muito bem aqui. Assim, até hoje foi muito bem aceito aqui em Santa Maria. Então, me baseando nisso, que eu pensei em colocar isso como proposta, porque aqui deu certo. Tá? Então, não é algo simplesmente que eu tirei da minha cabeça. Eu pensei assim, vai ser assim. Né? É algo que a gente construiu ouvindo os agentes culturais. Não, Cássio, algumas dessas coisas que tu colocou tem diversos editais do próprio SEDAC, anos atrás. Qualidade, esse texto, qualidade técnica do produtor, o proponente ali, é exatamente igual está no Artes de Espetáculo de 2018. Exatamente com as mesmas palavras. Né? Então, é geral, mas a gente está procurando o cabelo em ovo, e essa é a ideia do nosso trabalho aqui, é procurar o cabelo em ovo. Não tentar descobrir, assim, fazer um copia e cola, mas tentar achar os problemas que já aconteceram. Né? Basicamente é isso. Não tem problema nenhum se a gente chegar num resultado. Isso, exatamente. É isso que a gente está tentando buscar aqui. Bom, pessoal, só vou dar uma faladinha aqui, acho que são bastantes detalhes, é importante essa discussão e toda as argumentações,
Mas só que a gente vai botar também a questão do mérito, e aí vai ter que contar com o entendimento também do avaliador, se deixar amplo demais, nem o Cássio falou, vamos deixar só mérito, né? Aí o outro já falou, então acho que talvez tem que, não sei se para todos, tem que ver mais qual que seriam os méritos, então, na música, talvez não é uma coisa para chegar e botar agora aqui, se não quiser botar a mesma coisa que está na legislação, ou não quiser botar a mesmice de sempre, ou quiser inovar em alguma coisa. Aí talvez a gente tem que, tensionar mais isso, né, com, né, o próprio Bruno, que pesquisa bastante também, enfim, todo mundo que, né, está aqui, tem conhecimento nas áreas, diversas áreas aí que atua, talvez pensar em algumas coisas, deixar esse documento, botar no Drive ali, as pessoas podem lá botar talvez a sua, vão lendo e vão atualizando, vão botando o seu, sei lá, bota mérito 1, A, B, C, D, bota o nome no lado lá, quem escreveu, que acha que poderia ser um mérito, sendo relevante botar ali, e aí depois no final daí se filtra, só que eu não sei quando esse final, acho que é, pelo que o Cássio falou, é dia 19, a gente entregar esse documento, né? Sim, ou seja, a gente, assim, tem que entregar 19, ou seja, então a gente tem que ter o que é o que é o ideal? É a gente ter essas diretrizes prontas hoje, no máximo essa semana, porque além disso tem que redigir o documento, com base nisso. Isso leva tempo. Não é? A gente não pode terminar de pensar isso no dia 18. Né? Não vai ter tempo hábil de formular o documento. Então, por isso que eu estou pedindo objetividade. Eu só penso o seguinte, que eu também tinha pensado nisso, Thiago, né, de fazer essa sugestão para a gente pensar durante a semana, mas acontece, sim, por experiência da última reunião até essa, e a tarefa foi dada e não tiveram muitos pareceres, então quando vê se perde, sabe? O ideal seria se a gente conseguisse ter uma conclusão de cada critério hoje. Eu acho que, eu não sei se as nossas reuniões foram gravadas, mas eu acho que a gente foi debatido bastante coisa, talvez algum, não sei, a própria ata tem bastante coisa, né, que foi discutido na reunião, né? Não sei, talvez muita coisa. Estão no YouTube, estão gravadas e tem as atas também. Pois é. De repente, alguma coisa daria para filtrar ainda dali e pegar o que foi que cada um argumentou e falou, né? Não sei. Eu sugiro que a gente faça as mudanças que a gente já falou aqui, né? Tipo, qualidade técnica do projeto, tira o EO artístico, né? Que foi o que a gente já falou. E daí ali projeto é qualificado tecnicamente, aí tem que tirar o seu valor artístico. Tá? Eu fiz uma sugestão no chat ali, eu não sei se cabe, dá uma olhada ali, o que vocês acham. Embaixo... Como a gente estava falando de questões artísticas no 2 ali, eu botei a originalidade, inovação, criatividade ali para baixo. É porque a gente aquilo que o Bruno colocou ali, achei melhor. Até porque a gente já tem lá embaixo, né? A gente tem planejamento, coerência, depois lá embaixo a gente vai ter equipe, né? Enfim. Então ali, item 2, tá? O projeto é tecnicamente qualificado e ou apresenta elementos de originalidade, inovação ou ações que promovam proposta criativa, entre parênteses, o valor artístico. Para mim está muito bom. Não precisa necessariamente ser ali o item qualidade técnica. O item 2 pode até tirar a qualidade técnica e deixar só projeto é tecnicamente qualificado. Pronto, já colocar, subir a frase. Eu acho que o nome anterior contemplava, porque tinha um EO ali, né? Acho que até contemplava, acho, no primeiro nome. Sim, eu artística. Mas tudo bem. Mas assim tá muito bom também. Eu acho que tá bom. Eu tiraria o valor artístico. O valor artístico é uma expressão muito... Esse é um item bomba, na realidade, né? Porque tu tem ali inovação, originalidade e valor artístico, que é aquele que tu tem que conversar de perto com o analista e os gestores, né? Gestoras que tem aqui na nossa reunião, né? Porque
Aí é o que mais tem subjetividade, né? De todos, Mas eu praticamente. acho que ainda a originalidade e a inovação ainda é mais fácil entender do que o Sabe por quê? valor. Tá, mas calma, gente, vamos por partes. A gente está no item 2 ou no item 1? Tá, então o Mário falou que eu acho que não concordo com o valor artístico ali. A gente tira o valor artístico ou deixa o valor artístico? Eu acho que tira. Eu acho que tira. Acho que acho que Eu tira. acho que se tirar não vai atrapalhar em nada, acho. Tá, então a gente tira ali, ok. Agora vamos para o item 1 ali, ó. Tá, agora sim, o que vocês estão falando sobre ali, a originalidade, a inovação? Tá, ali, aquele ali que tem vermelho vocês querem tirar, né? É isso. Tá, então a gente tira. Ok. Só tirar. Tá. E daí agora, como é que como é que a gente construi esse quesito? Assim como tá bom ou precisa complementar mais? Fala do primeiro, do mérito? No mérito, eu estou no mérito. Minha opinião, deixaria dimensões da cultura e faria um pequeno textinho ali, como acho que a própria análise colocou ali, dimensão econômica, 2, 3 linhas ali, dimensão cidadã, 2, 3 linhas, simbólica, 2, 3 linhas. Tá bom. Seria o mais direto, pragmático possível, e a gente não correria naquela coisa de só olhar para a economia da cultura como se isso fosse um termo absoluto, né? Tá bom, então a gente exclui essas 3 perguntas e coloca o texto da Annelise, é isso? Isso, olha, só contempla as 3 dimensões da cultura, né? E aí Uhum. tem as dimensões colocadas ali. Então coloca assim, né, o projeto, então assim, Kelly, coloca assim, né, o projeto contempla as 3 dimensões da cultura e daí depois abaixo coloca o texto da Annelise, isso? No caso é 2 pontos daí, né? 2 pontos, isso? 2 pontos, e aí tem a legendinha ali. Ok. Acho que fica bom assim. Tá. Então, o quesito mérito fechou, então. Só uma pergunta aqui, ó, entre parênteses ali, acho que isso já tinha, o projeto é original, inova em suas ações. Não, isso tira. Esse tá no 2 lá, não precisa mais. E aqui, eu não tenho esse conhecimento, qual é a outra dimensão? Aqui tem 2, são 3, né? Tá faltando uma. Simbólica. Tá mais acima ali, Annelise. Tá mais acima ali, Kelly. Tá, eu vou ali olhar. Sim. Tá, a minha única preocupação nesse caso é no colocar, se a gente colocar as 3, nós colocaria assim, ó, o que eu tô querendo dizer? Às vezes um projeto, por exemplo, que ele não contempla muito assim a questão simbólica, mas contempla muito bem a questão da economia e também a questão cidadã, é um projeto que traz muita contribuição para a comunidade. Então, o meu receio é a gente acabar também, às vezes, no processo de avaliação, acabar excluindo, às vezes, um bom projeto em função dessas questões. Então, eu colocaria, o projeto contempla algumas das dimensões da cultura. E daí o avaliador, e no caso, jogar para o avaliador. Para a gente não correr o risco de excluir um bom projeto. Eu botaria alguma entre parênteses S. Ou Tá. as. Porque dizendo as, tu coloca Algumas. 2. Né, as. Vamos supor que pelo menos 2 dimensões o projeto tem que ter. Daí acho as. que isso é razoável. Tá. Joia. Ai, Bruno, desculpa, não entendi como escrever ali. Minúcio. Mas assim tá certo. Assim tá Tá certo. legal. Tá legal. Assim tá ótimo. É que algumas das tu pode colocar uma. Se tu coloca as, tu tá falando de 2, pelo menos. Mas, enfim, assim tá legal. Eu botaria 3 ali ainda. Alguma das 3. Tá. Joia. Então,
Do item 3, eu vi que ninguém falou nada, então acho que está ok. Item 4. O item 4, então, a sugestão é tirar esse item, né? É isso? Sim. Botar o 5 e dobrar a pontuação, beleza? Tá, então o 5 vira 4. Histórico da equipe, então. Bota a palavra histórico. Uhum. Nem precisa, né? A equipe do projeto está contemplando tudo. Porque eles vão ter que colocar o portfólio de cada membro da equipe também, né? Então, geralmente, né? Pelo menos aqui em Santa Maria, a gente pede o portfólio de cada membro da equipe principal. O que vocês acham? Pode entre parênteses histórico ao lado? Ou não há necessidade? Tá legal. Tá bom. História que engloba tudo. Tá. E daí a pontuação, que estava numa pontuação peso 2, a gente pode colocar no mesmo peso da pontuação da qualidade técnica ou artística, planejamento e conhecimento do projeto. Então. Botar 30 ali, no caso, né? Eu concordo também. E daí, e sobra estratégia de divulgação, fica 5 pontos. Eu acho que a estratégia de divulgação tem que colocar ali divulgação coerente com a proposta do projeto. Porque não vai o cara querer fazer um plano de divulgação, uma assessoria de imprensa de um projeto que não necessita disso. Eu acho que tem, tô lembrando aqui, eu acho que tem não sei se está ali, tem um item importante, talvez, que vai entrar ali no 3, que é a distribuição dos valores, né? A gente vê aí em algumas minutas como planilha orçamentária. Eu acho importante ter isso aí, porque... Mas aí já não está na qualidade do planejamento, coerência do... Isso está dentro de execuibilidade. Mas agora, se tu quiser... mas a execuibilidade, ela considera a distribuição dos valores, por exemplo? Tá, eu acho que o que tu falou complementa, não podemos colocar. Isso, viabilidade, vírgula, execuibilidade e... Coerência nos valores da planilha orçamentária. Isso, é exatamente assim que aparece. Coerência da planilha orçamentária, eu acho que é assim que aparece nos editais. Né? Tá. Eu gostei disso, hein? E agora eu só mudaria tudo para 25, para chegar a 100, aí, ou 20, sei lá. Já que está tudo em 30. Não, é que assim, por exemplo, é que estratégia de divulgação, por mais que seja importante, acho que não pode ter o mesmo peso que o mérito. Não, eu estou dizendo lá os 30, se a gente baixar para chegar em 100, entendeu? De alguma forma, não. Aí está em 150 agora já. Tá, vamos. Tá, então vamos. Está em 160. Tem 160? Deixa eu ver. Tá. 30. É 5 vezes 90, 120. Tá 130 agora. Nesse momento está 130. Isso aí. 130, né? 30 vezes 4. Agora. Tá, então vamos baixar tudo para 25. Mantém o 10 pontos, tudo para 25 e fica. Eu acho que. 25, 50. Daí fechou 100, ó. Bota tudo em 25 e fecha 100. Tá 110. Mas aí. Não, tá 110. Tá, mas fica mais próximo, né? Isso porque daí, né, são 5 itens ali. Eu retiraria mais dos 3 de baixo do que os 2 de cima, por exemplo. Eu manteria as notas do de cima e tiraria proporcionalmente os 3 de baixo. Tá. Por exemplo, sei lá, vamos fazer um exercício aqui. 5 de estratégia, 25 de projeto histórico e... 20 e 20. Isso. 25 no 1 e 2, e 20 no 3 e 4 e 10 no 5. Vamos ver. Acho que tá, se fechou, ótimo. Repete, Mário. Mas aí eu discordo, porque planejamento 4... vai mudar o 13 e 4 ali? É o 13 e 4 para 20. Não, 25, 25, 20, 20 e 10. Aí dá 100. Eu daria 30 para o primeiro e descontaria 5 de algum aí, porque eu acho que ali tem bastante coisa. Eu concordo. Então 30. Mais peso. 30, 20, 20, 20. 30, 20, 20, 20, 10 e
Vamos ver. Acho que Fecha? agora deu. 10 pontos. Acho que tá faltando. Eu ainda. A estratégia é 10, né? Cara, é chato, né? Mas eu ainda acho que o 2 teria que ser 25, e aí na equipe ali uns 15. Aí ficava gradualmente de cima para baixo ali, ia descendo, né? A proporção. Tá, para mim pode ser também. A ver se fechou aí que a matemática Mas não é a muito. divulgação é 10, não é 5, né? A divulgação é 10. 10. Agora sim. Já fechou 100? Eu sou péssimo em matemática, até para isso. Não, eu Fechou, acho que fechou tá 100. faltando. Fechou? Fechou 100. Ah, é verdade, da 55. 120 dá 50, 25, 15 e 10 dá 50 também. Então, fechamos, então, critérios? É isso aí. Todos de acordo? Tá. E daí, então, na questão das diretrizes, proposta 2, visualizando as duas hipóteses, tanto o cenário de 7.800.000, como num cenário num aporte maior, proporcionalmente, daí, no caso, os valores ali. Sim, Na agora. verdade, ele está. Se eu olhar bem, ele está quase que ali nas faixas de pequeno, médio e grande. É como se tivesse dividido por 3 o edital. Deixa eu. Cássio, agora só a gente precisa fazer aquele argumento que eu falei no início e reivindicar uma porcentagem maior para. Não, o que eu sugiro? Eu sugiro que se tu puder me passar por escrito, a gente acrescenta. Daí, se for isso, a gente formula daí o texto do parecer, coloca no grupo para ver se está contemplando tudo que foi discutido aqui, né? Para que nenhuma ideia tenha ficado fora do que está ali no texto, e daí a gente manda. Pode ser? Gente, eu tenho uma reunião às 9. Tá. Bom, então, alguém tem mais alguma colocação para fazer? Fechamos assim, então? A colocação que tem para se fazer é sobre o que o André falou. Eu acho que a Kelly ia falar outra coisa. Argumentou ali no grupo sobre esse horário ser ruim para músicos. Tá. Deixa um assunto administrativo. Bom, então, o que a gente pode botar um chat ali com uma pergunta invertida, né? Em vez de colocar assim, qual horário você prefere, colocar ali no grupo qual horário você... Diga um horário que a pessoa não possa de jeito nenhum. Daí, se tiver um turno ali em que, de alguma maneira, eventualmente todos vão poder, daí a gente elencar, de a gente fazer esse turno. Por mim, pode ser de manhã, pode ser de tarde, não tem problema nenhum, pode ser de noite. Qual o turno que você não pode? É. O Henrique já tinha argumentado. Você não pode ser alguma. É difícil, né, Henrique? Também, porque tem ensaio de coral e de banda. Eu também tenho complicado. Hoje eu estou complicado, mas é raro, assim, eu tocar esse horário. Terminando as minhas férias de coral esta semana. Quarta-feira começa tudo. Eu terminou hoje, Haroldo. Já estou na correria. Cheguei correndo aqui do coral. Pois não, e agora, assim, terça, quarta e quinta, todas as semanas. Quer dizer, agora no mês de março, não, porque o nosso maestro está finalizando aí, ele agora é o regente do coro o coro de ópera. E uma reunião matinal, gente? Cafezão bem eu cedo. Eu prefiro pela manhã. Pela manhã eu estou sempre livre. Também prefiro pela manhã. Já chegamos no consenso. Manhã? Matinal. Sim, a gente vai ter que... Não, por mim tá ótimo, mas acho que se a gente conseguir colocar essa pergunta assim, então a gente consegue realmente chegar num turno que todos possam, né? Tá, Sim, então de manhã. Oi? Então eu abro uma enquete perguntando qual é o turno que você não poderia participar. Em hipótese alguma.
em hipótese alguma, daí eu coloco manhã, tarde e noite. Daí a partir disso, a gente vai ter uma noção. Se alguém não votar em nenhum dos períodos, aí a gente já sabe. Mas, independentemente, né, desse retorno, eu acho que a gente poderia fazer algumas reuniões no período da manhã, porque é provável que, embora todos tenham respondido que o melhor seria à noite, talvez com as demandas que vão surgindo para a gente, seja de manhã o melhor horário. Eu, da minha parte, posso fazer reunião até no sábado. Eu acho que daria para fazer uma experiência com base nessa pesquisa, porque não necessariamente a gente fazer no período da manhã, a gente vai ter um quórum com um monte de pessoas. Daqui a pouco, quem não pode à noite, a gente não sabe quem pode ou quem não pode, ou quem viria ou quem não viria, entende? Então, assim, acho que é importante fazer a experiência. Se a gente tiver um quórum com bastante pessoas, com um maior número de pessoas, a gente mantém na manhã, eu acho. Não sei se isso é possível, né? Não, é que nesse caso, não sei se é uma coisa da gente decidir aqui, acho que deve colocar no grupo, né? Porque é uma questão que muitos não podem opinar, porque alguns realmente não podem de forma alguma, como um colocou ali no grupo, né? Mas eu digo que daqui a pouco tu pode responder, eu só posso de manhã, e daí eu não vou de manhã. Nesse sentido, né? A gente... Não sei se ficou claro. A gente pode... Eu só queria lembrar... Eu só queria lembrar da dinâmica dos conselhos, né? Nós temos titulares, que teoricamente todos deveriam estar na reunião. Se eu sou titular e não posso, eu tenho que acionar o meu suplente, pelo menos um de nós dois. O meu titular é o Thiago, né? Eu sou teu suplente, Thiago, caso tu não te lembres, mas, por exemplo, um de nós dois tem que estar. Então, eu acho que tem que haver esse entendimento também, né? Quando a gente sempre está, se podem estar ambos, beleza, mas eu acho que pelo menos um dos dois, né? Porque nós representamos também regiões, um dos dois tem que fazer um esforço para estar presente, né? Se não, de preferência o titular, mas se o titular dele não vai poder nesse dia e tal, ele tem que acionar o suplente dele para que o suplente possa estar. Eu acho que é isso. Eu concordo, Annelise, eu acho que deveria ser dessa maneira mesmo, né? Por exemplo, a gente pode ver aqui hoje, está eu e o Sandro, que somos da RF2, aí está o Henrique da RF4, Thiago e Annelise RF7, Bruno Nascimento, que é o suplente, né? Que é da RF1 demais cidades. E aí tinha o Júlio também, o Júlio é da RF9, então faltou a 8, faltou a RF6, a 5, a 1... A 5 estou eu. Desculpa, Haroldo, desculpa, tá? Então, mas assim, por exemplo, a RF1, que é a Lucimar, ela avisou que não poderia, né? A Cleusa, que é a representante da RF1 de demais cidades, também avisou que não poderia, mas o Bruno está aqui presente. Então, deveria existir esse diálogo sempre entre representantes e suplentes, seria o ideal, mas eu acho que a gente está construindo isso, né? As pessoas que estão aqui hoje geralmente frequentam as reuniões, então eu acho que basta as outras RFs se organizarem, que a gente vai ter um número bom aí nas próximas reuniões. Na reunião passada, eu soube um dia antes que eu não poderia estar na reunião e acionei o Fernando, que é daqui de Rio Grande, e me representou a RF, né? Tá certo, é verdade, Haroldo, ele participou sim. E também eu posso fazer esse levantamento, assim, só para a gente ter uma ideia, a partir das atas que a gente já tem, porque lá eu sempre coloco os nomes das pessoas que participaram, né? Não como uma questão para cobrar, mas sim para a gente ter a noção, e conforme o nosso regimento interno, a gente sabe que os representantes precisam estar presentes. Até lá eu acho que fala que são 4 reuniões, né, anuais, mas a gente tem feito mensalmente, também não sei como é que fica essa situação, mas para a gente avaliar e daqui a pouco não deixar alguma RF de fora e que não participe durante o ano, né? Mas então, qual o encaminhamento que a gente está propondo? Manter assim como está? Manter assim como está, fazer uma de manhã para ver como é que é a experiência, ou fazer enquete?
enquete e experiência, né? Não precisa ser definitivo, eu acho que de manhã até dezembro, por exemplo, né? A gente pode fazer 2 semanas, ver se funciona. É nesse sentido que eu quis dizer. Tá, então a próxima, a próxima reunião seria de manhã, é isso? Eu concordo, acho que ficaria bem dinâmico, né? E assim, ó, o que eu acho também, como o Bruno falou, se a gente abrir uma enquete, vão colocar lá que podem de manhã. Só que daí no dia que a gente definir a reunião, não vão comparecer, sabe? Então acho que a gente precisa experimentar isso e ver no que vai dar. Né? Já é uma oportunidade que a gente está dando de flexibilizar conforme o relato dos que não podem comparecer. Tá bom, então a gente a próxima reunião faremos, que é na terça-feira, faremos de manhã. 10 da manhã? 9 da manhã? Claro, vocês querem. 10 da manhã para mim fica melhor. Yes. E também eu acho que eu posso reforçar, vou criar um textinho e reforçar no grupo, né, sobre as RFs, né, para que representantes e suplentes conversem, para sempre ter no mínimo um representando na reunião. Mas se botar enquete, eu não ia me espantar que alguém colocasse ali, eu não posso nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Não duvido de mais nada. É verdade. Então, é isso, pessoal? Mais alguma questão? Só uma pergunta, então, para a gente finalizar. A partir disso que a gente construiu agora, sobre os critérios e sobre essa nova proposição que a gente escolheu, então, a 2, então está encerrada essa questão para a gente apresentar para a SEDAC no final do mês? Esse é o parecer que está apresentado? Agora, com base nisso, vamos formular o texto do parecer e submeter para o grupo depois. Perfeito. Então tá, muito obrigada aí a todos. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Por essa extenuante, mas muito reunião. Boa noite, foi muito produtivo. Até a próxima. Boa noite.